Olá pessoal, estamos aqui de volta e vamos dar continuidade ao nosso estudo de dinâmica, ainda dentro da mecânica. Só para a gente recapitular, já estudamos toda a cinemática e iniciamos na nossa última aula, na aula passada, a dinâmica. E a dinâmica, para quem não assistiu a aula passada, só lembrando, você pode ir lá rever essa aula, que lá nós já estudamos algumas coisas importantíssimas sobre a dinâmica. E hoje nós vamos dar continuidade com uma parte importantíssima dentro do estudo da dinâmica, da mecânica como um todo, porque são coisas que estão no nosso dia a dia. Você já deve ter ouvido muito falar a palavra trabalho. Qual é o conceito de trabalho para nós no dia a dia? E qual é o conceito de trabalho do ponto de vista físico? E é por aí que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? O que é o trabalho, na verdade? Quando a gente fala de trabalho, a gente não vai confundir com o trabalho que nós estamos acostumados na nossa vida do cotidiano, né? De você fazer uma tarefa, de você desenvolver alguma atividade. O trabalho do ponto de vista físico tem um outro enfoque, tem um enfoque matemático um pouco diferente, tá? Então, o trabalho ele está relacionado diretamente à questão de energia, a uma variação de energia, quando a energia se transforma de uma forma em outra. Daqui a pouquinho nós vamos falar de energia, mas eu posso dizer o seguinte: o trabalho é uma energia que você está de alguma forma utilizando para realizar uma determinada tarefa, tá? Então, o trabalho é a energia gasta para que a gente possa executar uma certa tarefa. Eu vou fazer um desenho aqui para você, eu quero que você acompanhe esse desenho. Olha aqui. Digamos que eu tenho aqui uma superfície, e esta superfície, sobre ela, tem um bloco. E sobre este bloco, existem várias forças aplicadas, força-peso, força normal, que nós já falamos na aula passada, mas digamos que a força resultante, que é a somatória de todas as forças que estão agindo nesse corpo, ela tenha essa direção, esse sentido e tenha um módulo F. É sempre bom a gente ir lembrando, força é uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção e sentido. Digamos que a superfície onde este bloco está e vai se deslocar é uma superfície horizontal. Então, esta força tem uma direção formando um ângulo θ com a horizontal. Digamos que ele esteja aqui, nesse instante, numa posição A. Ao aplicar essa força, esse bloco ele vai se deslocar. Ele vai se deslocar desta posição A até uma posição B. Digamos que ele venha para cá. Vou desenhar ele aqui. Com uma outra cor. Tá aqui, ele veio para cá. O mesmo bloco, tá? A mesma força está aqui atuando. O ângulo θ. Então, este bloco se deslocou da posição A para a posição B e esse deslocamento foi de uma distância D. O trabalho realizado por esta força F, que forma um ângulo θ com a direção do deslocamento, veja que ele se deslocou na horizontal, exatamente sobre a superfície. O trabalho realizado pela força F para levar o corpo da posição A até a posição B, esse trabalho eu vou chamar dessa letrinha grega aqui, chamada tau. Vai ser o módulo da força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Está aí a formulazinha para a gente calcular o trabalho. O trabalho, como é, na verdade, uma energia gasta ou uma energia absorvida, ela é uma grandeza escalar. Ela não depende de modo, de direção e sentido, ela depende apenas do valor numérico dela. Então, trabalho é
a energia gasta para ir de A até B e o trabalho realizado por essa força F é dado por essa aqui, olha, F vezes D vezes o cosseno de θ, tá bom? F vezes D vezes o cosseno de θ. Força, só para a gente lembrar, força, no Sistema Internacional de Unidades, nós medimos para lembrar, em Newton. Newton é a unidade de força do Sistema Internacional. A distância D, no Sistema Internacional, a gente mede em metro. Newton vezes metro, cosseno é um valor numérico. F vezes D, então, é uma unidade de força, que é o Newton, vezes uma unidade de distância, que é metro. Newton vezes metro nos dá a unidade de trabalho. A unidade de trabalho no sistema internacional vai ser a unidade de força, que é o Newton, vezes a unidade de distância, que é metro. Só que Newton vezes metros nós chamamos de Joule, representado pela letra J, J maiúsculo. Então, quando você for medir o trabalho no sistema internacional, você usa como unidade o Joule, tá? Nós temos alguns tipos de trabalho que nós precisamos considerar aqui. Então, vamos lá. Trabalho motor, quando a força é no mesmo sentido do deslocamento. Olha, se eu tenho aqui esta força no mesmo sentido, olha, o deslocamento ele está aqui na horizontal, não esqueçam disso. O deslocamento D, esse deslocamento aqui, ó, ele está ao longo da superfície. Vou fazer esse desenho aqui para facilitar para nós entendermos essa situação 1. Ó. Nessa situação 1, está aqui o corpo, ele vai da posição A para a posição B, só que agora a força também está na horizontal, tal qual o deslocamento dele. Vai de A para B, deslocamento D. Então, se a força e o deslocamento têm a mesma direção, o mesmo sentido, então aí você diz que o trabalho é um trabalho motor. Trabalho é um trabalho positivo. Então, a força no mesmo sentido do deslocamento. Neste caso, o ângulo θ é zero grau. E o cosseno de zero, você tem que ter uma tabelinha lá de seno, cosseno, tangente. Lá em trigonometria, o professor de matemática já deve ter dado para você. Se não, dê uma olhadinha lá. O cosseno de 0 grau vale 1. Então, se eu substituir aqui cosseno de 0, 1, o trabalho motor, neste caso, vai ser F vezes D. Esta fórmulazinha aqui fica reduzida a isso aqui, tá? Então tá aí, no trabalho motor, ou seja, para um ângulo de 0 grau, mesma direção e mesmo sentido, força e deslocamento, trabalho que é F vezes D vezes o cosseno de θ, só que o θ vale 0, o cosseno de 0 é 1, cosseno de 0, 1, significa que o trabalho vai ficar força vezes distância, apenas. E o outro trabalho é o trabalho resistente, é exatamente o oposto desse daí. Ó, no caso 2, eu tenho aqui novamente a superfície, tenho aqui o deslocamento de A para B, só que agora a força F, ela está no sentido contrário do deslocamento. O corpo está se deslocando num sentido, a direção é a mesma. O corpo está se deslocando num sentido, mas a força é em sentido contrário. É como mais ou menos assim, imagine que você está aqui, você está ali com o seu irmãozinho, o seu filhinho, uma criança que você está no parque e ela está andando de bicicleta. Aí, de repente, lá vem ela ali na bicicleta, ela não sabe usar o freio, vem nem disparado e você vai ter que fazê-la parar. Então, ela está vindo de lá. Aí você vai dar uma
segurada aqui, ou seja, você vai aplicar uma força em sentido contrário, ela está vindo de lá para cá e você vai aplicar uma força em sentido contrário, você vai realizar um trabalho para fazer com que aquele corpo ele possa, naquele deslocamento, vir até chegar lá e parar, e esse trabalho resistente, que nós vamos chamar, neste caso, o ângulo entre o trabalho e o deslocamento, desculpe, o ângulo entre a força e o deslocamento, esse ângulo aqui, ó, é de 180 graus. Então, a força para um lado e o deslocamento para o outro. Aí você tem o que a gente chama aqui de trabalho resistente. Só que tem um detalhe. Se eu substituir aqui no lugar do θ 180 graus, aí você vai lá naquela tabelinha, na tabela de seno e cosseno, vai ver que o cosseno de 180 é menos 1. De onde tu tirou isso? Isso é uma tabela. Isso é uma tabela que tem seno e cosseno dos principais ângulos. Você precisa conhecer de 0, de 45, de 30, de 60, de 180, de 90. Então, o cosseno de 180 graus é menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar F vezes D vezes menos 1, ou seja, o trabalho, neste caso aqui, o trabalho resistente, vai ser F vezes D vezes menos 1. Então, vai ficar um menos aqui na frente. Então, o trabalho resistente, olha, é o mesmo daqui, só que negativo. Então, trabalho resistente negativo. Agora, quando é que, neste caso, o trabalho realizado por uma força, quando é que ele é zero? Quando é que eu tenho um trabalho nulo para o trabalho realizado por uma força F? Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui este apagador. Eu estou aqui segurando esse apagador. Esse apagador tem uma certa massa e eu já sei que para que eu consiga equilibrar, ele ficar nessa posição aqui, como ele está, parado em relação ao piso aqui, é porque a força resultante que está atuando sobre ele é zero. Não tem força resultante. Se tem um peso, que a gente sabe que tem, puxando ele para baixo, eu tenho que aplicar uma força na vertical e para cima. Qual é o trabalho realizado por essa força vertical que eu estou aplicando? Ou qual é o trabalho realizado por essa força peso? Bom, de cara você já pode dizer o seguinte: se não tem deslocamento, porque aqui ele está parado, se não tem deslocamento, olha, significa que esse D aqui é zero. Então, a primeira situação em que o trabalho é zero é quando não tem deslocamento. Se não tem deslocamento, o trabalho é nulo. Por quê? D igual a zero, se eu multiplicar qualquer valor da força ou do cosseno de θ, se o deslocamento for zero, porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, a primeira situação em que eu tenho um trabalho nulo, trabalho zero, é quando não tem deslocamento, quando D for igual a zero. Vou anotar isso aqui só para a gente reforçar, tá bom? Já vou apagar esse desenho aqui. Olha aí. O trabalho será zero, ou seja, será nulo quando? Uma dessas três situações acontecer. Quando o deslocamento for zero. Se D for igual a zero, não tiver deslocamento, já sei que o trabalho é igual a zero. Claro, se também não tiver força, o trabalho vai ser nulo, tá? Mas a outra situação é esta aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui, vou fazer o desenho novamente. O deslocamento continua sendo aqui, ao longo da superfície. Neste caso aqui tem deslocamento, ele vai da posição A para a posição B.
E neste caso eu quero saber o seguinte, se existir uma força, só que agora essa força ela está bem aqui, ó. Veja que o deslocamento nesse caso é na horizontal e a força é na vertical, ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus. Então, já posso dizer o seguinte, se o ângulo for de 90 graus, ou seja, a força for perpendicular ao deslocamento, esses dois aqui formam 90 graus. E aí a gente vai lembrar novamente, tem uma tabelinha que nos diz o seguinte, que o cosseno de 90 graus, olha aqui, ó, que eu já apaguei a fórmula daqui, mas a fórmula você ainda tem aqui, é F vezes D vezes o cosseno de θ, olha, tá bem aqui, ó, F vezes D vezes o cosseno de θ. Dentro dessa fórmula, tá aparecendo isso lá? Tá? F vezes D vezes, porque não está aparecendo ali. Mas aí tá, né? F vezes D vezes o cosseno de θ. E o cosseno de 90 graus vale 0. Agora, olha, tá ali, ó. Cosseno de 90 graus, se esse θ for 90 graus, cosseno de 90 graus é 0. Então, cosseno de 90 graus é 0, significa que, neste caso, o trabalho também é 0. Resumindo, se a força for perpendicular ao deslocamento, não tem trabalho também. Se não houver deslocamento, o trabalho é 0. Se a força e o deslocamento formarem um ângulo de 90 graus, o trabalho também será 0. Preste muita atenção nessa última situação. Eles gostam de pedir muito questões relacionadas a isso. Vou dar um exemplo. Imagine, nós já falamos aqui, mas eu vou falar de novo. Imagine você pega um fio, amarra uma pedra nesse fio e começa a girar. A pedra está girando, imagine isso, está girando. Tá? Existe uma força que faz com que essa pedra permaneça nessa trajetória circular. Essa força é exatamente uma força que vai ter de tensão aqui, de tração nesse fio, que faz com que ela sofra essa variação na direção da velocidade e faça o movimento circular. Ou seja, essa força nós chamamos de força centrípeta, que nós já demos inclusive a fórmula lá na aula passada, se eu não estou enganado. V ao quadrado sobre o raio da trajetória, esse é o valor da força centrípeta. Só que vejam, a direção da força centrípeta é a direção radial, e o deslocamento dessa pedra, ela é sempre perpendicular, ela está se deslocando tangencialmente à trajetória e a força é radial. Então, o trabalho realizado por esta força centrípeta é nulo, porque formam entre o deslocamento e a força um ângulo de 90 graus, e o cosseno de 90 é 0, tá bem? Então tá aí as duas situações em que o trabalho é 0, o trabalho é nulo. Potência. Olha, trabalho, já sabemos tudo de trabalho. Trabalho é quando você está utilizando uma certa quantidade de energia para realizar uma tarefa. É quando a energia ela vai sofrendo de uma variação, de um tipo para outro. Aí você está utilizando e realizando o trabalho. E nós vimos aqui especificamente um caso. Trabalho realizado por uma força. Isso aqui só vale quando a força for constante, tá? Trabalho realizado por uma força para levar um corpo de uma posição A a uma posição B é dado pela fórmula. Trabalho é F vezes D, que é o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. F vezes D vezes o cosseno de θ. O trabalho é medido no sistema internacional
em newton vezes metro, só que newton vezes metros nós chamamos de joule. Tá? Então, quando você ouvir falar em joule, que é em homenagem a um físico também, que estudou muita coisa no passado, descobriu, James, não lembro agora o nome dele, joule, unidade de trabalho do sistema internacional, joule. E tem situações em que o trabalho é nulo. Quais situações? Se não houver deslocamento. Não adianta você estar com uma saca de açaí na cabeça, ali parado, segurando, que você não está realizando trabalho nenhum. Mesmo fazendo uma força grande, que é para segurar uma saca de cabeça de açaí na cabeça, tem que fazer uma força grande. Só que não tem trabalho, porque não tem deslocamento. Mas se você pegar essa saca de açaí, colocar lá embaixo, aí a saca de açaí se desloca e você tem uma força. Se tem força e tem deslocamento, tem trabalho, desde que o ângulo não seja perpendicular. Agora, se você pegar essa saca de açaí e sair desfilando com ela, vejam que a força que você está fazendo é uma força vertical, para segurar o peso dela. E o deslocamento é na horizontal. Se a força está na vertical e o deslocamento na horizontal, o ângulo entre os dois é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então, neste caso, se a força for perpendicular ao deslocamento, também não tem trabalho. Também o trabalho é nulo. Mas a outra grandeza que nós precisamos conhecer chama-se potência. Potência. O que é potência? Quando se fala em potência, todo mundo já ouviu falar, já tem uma noção mais ou menos do que seja essa grandeza. Mas fisicamente, o que representa para nós a potência? Você já ouviu dizer, olha, um carro tem uma certa potência tal, este carro é mais potente que o outro, ou o motor de uma moto é mais potente que o outro. Então, a potência é essa relação que existe entre o trabalho que está se realizando e o tempo que se leva para realizar este trabalho. Essa relação, do ponto de vista físico, a fórmula é simples, olha. A potência que nós vamos chamar de P de potência. É o trabalho que você está realizando dividido pelo tempo que se levou para realizar aquele trabalho. Então, por definição, potência é trabalho sobre tempo. Então, nós vamos ver também mais na frente que pode ser energia sobre tempo, já que quando se fala de trabalho está se falando de energia. Tá? Então, trabalho dividido pelo tempo é potência. Imagina assim. Não sei se você Você não deve ser dessa época, você é da época mais recente. Mas no interior ainda se tem. Você já viu aqueles poços que tem? Aí você vai puxar água do poço. Aí você pega um balde, coloca numa roldana, numa coisa lá, e coloca lá para baixo, enche o balde d'água e vai puxar aquele balde. Você vai tirar lá do fundo do poço, tirar a água do fundo do poço. E aí, claro, digamos que seja um balde aí de uns 10 litros. Tem uma massa, então tem o peso. Qual é o trabalho que você precisa fazer? Qual a força que você vai aplicar para tirar o poço? Digamos que o poço tenha 5 metros de altura. Então você calcula o trabalho, que é a força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Neste caso, o ângulo entre os dois é 0 grau, porque os dois estão na vertical e para cima, tanto a força que você vai fazer quanto o deslocamento. Então, a força aplicada vezes a distância dá o trabalho. Digamos que você vai lá e consegue puxar aquele balde de lá em 30 segundos. Então, a potência que você desenvolveu é o trabalho realizado dividido pelo tempo que você levou para realizar aquele trabalho. Mas digamos que venha um outro mais forte que você. Você tem um irmão mais musculoso, ele chega lá para mostrar que ele é mais forte. Mesmo trabalho, ele colocou o balde lá, encheu d'água, só que ele puxou mais rápido.
ao invés de levar os 30 segundos, ele conseguiu puxar em 10 segundos, o balde já estava aqui em cima. Ou seja, a potência desenvolvida por ele é maior que aquela que você desenvolveu. Para realizar o mesmo trabalho, ele levou um tempo menor. Por quê? Quanto menor o tempo, maior é a potência para o mesmo trabalho. Quanto maior o tempo, menor é a potência. Você já viu? Nos carros eles medem assim. Quanto tempo leva para um carro acelerar, aumentar a velocidade de 0 a 100 km por hora? Tem carro que leva um certo tempo e tem carro que leva um tempo maior. Ou seja, os carros mais potentes, eles vão levar um tempo menor, ele tem mais potência, então ele vai conseguir fazer com que aquele trabalho seja realizado de forma mais rápida. Então, trabalho é uma relação potência é uma relação entre o trabalho realizado e o tempo que se leva para realizar esse trabalho, tá? Tal é o trabalho, ΔT é o intervalo de tempo que se levou para realizar esse trabalho. E a unidade no sistema internacional, trabalho no sistema internacional é medido em joule. E o tempo no sistema internacional também nós já vimos, é medido em segundo. Joule por segundo me dá a unidade de potência. E a unidade de potência nós chamamos no sistema internacional, de watt. Representado pela letra W, tá? Então, watt, a pronúncia é exatamente essa, watt, é a unidade de potência do sistema internacional. 1 watt representa 1 joule por segundo. Isso aí já passa a ser uma unidade que a gente está até acostumado já. Você já pegar lá o seu talão de energia vai estar lá, kilowatt horas, nem que não é potência, mas lá já começa a falar em watt. O seu liquidificador tem tantos watts, a sua lâmpada, enfim, cada motor desenvolve uma certa potência. Então, potência é medida em 1 watt. Só que nós temos também os múltiplos, que a gente utiliza muito, porque o watt é uma unidade relativamente pequena. Então, você utiliza o múltiplo. E os múltiplos, quilo, que representa 1000 vezes. Então, aí você vai ter o kilowatt, que é um múltiplo. 1 kilowatt, que são 10 ao cubo, ou seja, 1000 watts. E você tem também o megawatt. Megawatt, que já é 1 milhão de vezes, 10 a sexta watts. Aqui já são múltiplos, mas a unidade mesmo é o watt. E o rendimento? Rendimento já é outra coisa, tá? Ó, rendimento. Recapitulando, ó, o trabalho é como você utiliza a energia para realizar uma certa tarefa. Se você relacionar e ver o tempo que leva para realizar determinado trabalho, essa relação entre o trabalho realizado e o tempo que se levou para realizar esse trabalho, você tem a potência desenvolvida. E o rendimento? O que vem a ser esse rendimento que nós vamos chamar? Esse rendimento eu vou chamar dessa letrinha grega aqui, ó. É quase um N, é um N meio estilizado que a gente chama de eta. Rendimento. O rendimento já vai ser uma relação entre a potência que vai ser utilizada, aliás, que você vai ter realmente condições de transformar em trabalho e a potência total desenvolvida. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, qualquer motor, qualquer que seja o motor, por mais perfeito que ele seja, a energia que ele está ali, o trabalho que ele realiza não vai
a energia que ele está utilizando não vai se transformar toda em trabalho. Parte dessa energia vai se perder, vai se dissipar, ou seja, existe uma perda de energia em qualquer que seja o sistema. Claro que uns têm um rendimento maior, outros têm um rendimento menor. Então, o rendimento é uma grandeza que relaciona exatamente, é uma relação entre a potência útil, aquela que se transformou eminentemente em trabalho, e a potência total, que foi a potência que foi gerada no sistema. Então, o rendimento é uma relação entre a potência útil e a potência total. A potência útil pela potência total. Só que rendimento, normalmente, a gente mede em percentual. Olha, são duas grandezas, uma dividida pela outra. É a mesma grandeza. Então, não tem unidade. Ela é o que a gente chama de adimensional. Não tem unidade. Então, você mede essa potência, desculpe, esse rendimento em percentual. Por isso que a gente multiplica por 100. Então, é a potência útil dividido pela potência total. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos dar uma volta de bicicleta. Bom, quando eu pedalo, eu estou fazendo esforço, eu estou fornecendo energia para a bicicleta. E é essa energia que vai ser transformada em trabalho, que vai fazer com que a bicicleta se desloque. Mas será que toda a energia que eu estou gerando, aquela potência que eu estou desenvolvendo, vai se transformar em trabalho? Não. Parte dessa energia vai se dissipar. E é exatamente aí que vem o rendimento. Ou seja, quanto mais lubrificada tiver ali a bicicleta, porque ela vai ter ali perda de energia ali na catraca, vai ter perda de energia na roda, vai ter perda de energia no atrito com o solo, essa energia toda vai se perder e não vai se transformar em trabalho, só uma parte que vai. Então, se eu pegar a potência útil, que foi aquela que realmente fez com que se transformasse a energia em trabalho, e dividir pela potência total que eu estou fornecendo, eu tenho o rendimento daquele sistema, no caso, o rendimento meu andando de bicicleta. Então, a bicicleta ela precisa estar bem azeitada, bem ajustada. Imagine se ela não estiver engraxada, não tiver nada. Diminui o rendimento, né? O rendimento também a gente pode entender, imagine, você tem uma prova, você vai fazer uma prova com 10 questões, e aí você pega 10 é o total, então seria como se fosse a nossa potência total, só fazendo uma comparação. 8 questões dessa você acerta, das 10 você acertou 8, qual é o seu rendimento? Você pega o que você acertou, que seria a nossa potência útil, 8, divide pelo total que tinha das questões, que no caso, fazendo a comparação, seria a nossa potência total, divide uma pela outra e multiplica por 100 para dar o rendimento em percentual. Então, 8 dividido por 10 vezes 100 daria 80. Então, o seu rendimento, se você acertou 8 de 10 questões, é de 80%. O conceito é o mesmo, tá? Então, o rendimento é a razão entre potência útil e a potência total de um sistema. Só lembrando que a potência total, isso é bom a gente colocar aqui, olha, a potência total, na verdade, é a potência útil mais a potência dissipada.
Você somar a potência útil, que foi aquela que você chamou em trabalho, e mais o que se dissipou, você tem a potência total. Bem, já sabemos então o que é trabalho, já sabemos então o que é potência e já sabemos o que é rendimento. Agora nós vamos partir para uma das partes mais importantes. Se você me perguntar, Jorge, me dá uma questão que vai cair na nossa prova. É isso que nós vamos ver agora. Energia. Energia. Vamos estudar agora energia. Energia, talvez das coisas que existem no universo, a energia é uma das que a gente pode colocar assim no topo, das mais importantes. Sem energia não existiria nada, nem nós, nem o universo, nem nada. Não existiria vida, nós não conseguiríamos nos movimentar, porque a energia ela está na essência disso tudo, tá? Então vamos lá. A energia ela é sempre conservada ou transformada em outro tipo de energia. Ela não surge do nada. Quer dizer o quê? De acordo com as teorias existentes e aceitáveis, claro que essas teorias elas mudam o tempo todo, depende muito de como aquela que você... Mas aqui se adota hoje como mais aceitável dentro da ciência, a teoria do Big Bang, da criação do universo. E toda essa energia que existe no universo foi criada exatamente no momento em que o universo foi criado. E essa energia, a partir daí, ela não é mais criada ou destruída. Ele está dizendo aqui que a energia não pode ser criada ou destruída, ela apenas se transforma de uma forma em outra. Isso dentro da mecânica clássica, claro, né? Então, a energia é sempre conservada ou transformada em outro tipo de energia. Ela não surge do nada. Energia é o termo mais amplo, de modo a ser obtida por uma fonte e pode gerar ou produzir algo, ou pode ser como a capacidade de realizar trabalho. A gente só consegue realizar trabalho se tiver energia. Se não tiver energia, não tem trabalho. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, rapidamente. Eu preciso realizar uma tarefa, tá? Eu preciso pegar um objeto que está aqui embaixo, levantá-lo e colocá-lo aqui em cima desta mesa. Eu preciso realizar um trabalho para pegar o objeto lá do chão e colocá-lo em cima dessa mesa. Para realizar esse trabalho, eu preciso de energia, porque o trabalho é exatamente essa transformação de energia que eu utilizo para realizar uma tarefa. Então, a energia é essa capacidade que me dá para eu realizar este trabalho. Essa energia, quando eu pego daqui, é uma energia que vem dos meus músculos, da minha força física. Mas essa energia eu tenho que me alimentar, porque essa energia eu não produzo. Eu tenho que me alimentar. É dos alimentos que o meu organismo tira a energia para eu realizar este trabalho. Mas esse alimento que eu ingeri, ele tem essa energia porque ele tirou de um outro lugar. Provavelmente ele tirou dos nutrientes que tem no solo, dependendo do tipo de alimento que eu ingeri, ou da energia do sol, porque quando você vai fazer uma plantação de melancia, por exemplo, se não tiver sol, não tem melancia e não tem plantação nenhuma. O feijão, que a gente se alimenta, ele tira energia do sol, a árvore de feijão, através lá de um fenômeno chamado de fotossíntese, você vai estudar isso se ainda não estudou em biologia, e essa energia do sol transforma-se em energia que fica acumulada lá no feijão. Quando eu me alimento, essa energia vem para o meu organismo, fortalece os meus músculos e eu consigo realizar esse trabalho. Então vejam que a energia ela existe na natureza nas mais diversas formas, ela está em constante transformação, sempre transformando-se de uma forma em outra. Por exemplo, a grande discussão que nós temos hoje no estado do Amapá é sobre a exploração do petróleo aqui na nossa costa, aqui na margem equatorial
na costa aqui do estado do Amapá, a uns 500 quilômetros daqui da boca do Rio Amazonas. O petróleo é uma energia que está ali guardada naquela fórmula ali de hidrocarbonetos que você utiliza, o homem utiliza, transforma em combustível, transforma em gasolina, em diesel, em asfalto, transforma nas mais diversas formas. Essa gasolina vem para o tanque do carro, do nosso carro, e o tanque do carro pega essa energia e faz com que o motor ali comece a funcionar e gira ali o eixo do motor, o carro entra em movimento e toda essa energia vem daí. E lembre-se que essa energia dos hidrocarbonetos foi energia que foram acumuladas há milhões de anos aí, através de processos orgânicos lá numa idade muito antiga, tá? Mas a energia, ela se apresenta de várias formas, e são algumas dessas formas de energia que nós vamos utilizar aqui, tá? Que nós vamos aprender aqui. A primeira delas, talvez uma das mais importantes, vou escrever aqui, essa eu faço questão, apesar de estar aí, eu faço questão de escrevê-la aqui. Só lembrando também que a energia, assim como o trabalho, também é medida em Joule, tá? A unidade de energia do Sistema Internacional é tal qual a unidade de trabalho, ou seja, é o Joule, Newton vezes metros. Existem outras unidades de energia? Existem, ainda há pouco eu falei de uma. Se você pegar o seu talão de energia, ela está medida lá em quilowatt-hora. É uma unidade também de energia, tá? Então, energia cinética. Olha uma fórmula para você não esquecer. Na sua prova você vai precisar disso aqui. Energia cinética é a massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. A energia cinética é a energia do movimento, depende da velocidade do corpo. Se um corpo tem uma certa velocidade, então ele tem uma energia, e essa energia é energia cinética. Produto da massa desse corpo vezes a velocidade dele ao quadrado lhe dá a energia cinética. mv² sobre 2 ou meio de mv². Não esqueçam mais dessa fórmula. Energia cinética é a energia do movimento. mv², energia medida em joule, massa, Sistema Internacional em quilograma e a velocidade em metros por segundo ao quadrado. O outro tipo de energia é a energia potencial. A energia potencial, nós já vamos ter dois tipos de energia. Essa energia potencial é uma energia latente. É uma energia como se o corpo estivesse acumulando aquela energia, o sistema acumulou aquela energia e a qualquer hora ele pode ser utilizado para realizar um certo trabalho. Bem, mas quanto é que é essa energia potencial? Nós vamos estudar dois tipos de energia potencial aqui. A primeira delas é a energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, eu vou chamá-la simplesmente de EP. Energia potencial gravitacional. Ela funciona mais ou menos assim. Digamos que eu tenho aqui uma superfície e tenho um corpo numa posição bem aqui, ó. Esse corpo tem uma certa massa M e está a uma altura H. Um corpo que está numa altura H em relação a essa superfície aqui, porque eu vou considerar que nessa minha superfície a minha energia potencial vale 0. A energia potencial desse corpo aqui nessa posição que ele está
é dada pelo produto da massa dele, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, ou seja, a posição dele em relação àquela superfície. mgh. mgh. Olha, mais uma fórmula para você não esquecer mais. Essa com certeza vai estar na sua prova. Seja na prova do Enem, para o pessoal aí que vai fazer o concurso, seja que concurso for, prova de física que não tem questão de energia, energia cinética, energia potencial, ainda não vi. Então vai estar lá para você. Energia potencial gravitacional. Massa vezes a gravidade vezes a altura, que é a altura em relação ao referencial que você adotou. Seria mais ou menos assim. Eu estou com esse pincel aqui, ó, nessa posição. Esse pincel está, digamos, a 1,5 m do chão. Aqui onde ele está, eu já falei isso, não tem trabalho realizado, mas existe uma energia neste corpo. Ele também não tem energia cinética, porque não tem velocidade em relação ao chão, mas em relação a esse chão tem uma energia acumulada nesse corpo. E essa energia nós chamamos de energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional é dada pelo produto da massa dele, vezes a altura que ele está do chão, m vezes a gravidade. mgh, energia potencial gravitacional. Essa energia ela surge em função do corpo estar no campo gravitacional terrestre. Se ele está no campo gravitacional terrestre é porque ele tem essa energia latente, tá bem? E a outra energia potencial é a energia potencial elástica. Lembra da lei de Hooke, da aula passada? Vamos lembrar da lei de Hooke? A lei de Hooke, que nós vimos na aula passada, ela nos dá a força no sistema massa-mola, em que a força é diretamente proporcional à deformação sofrida na mola. F igual a K vezes X. E essa força é sempre em sentido contrário à tendência de movimento. Então, F igual a Kx. A energia potencial elástica é uma energia latente também acumulada no sistema. Se você tem aqui um corpo, uma mola, um corpo na ponta dessa mola, e essa mola está comprimida, existe uma energia latente naquele sistema. Se você soltar, o sistema vai se expandir e essa velocidade aqui vai sofrer uma variação e a energia potencial que está acumulada ali é chamada de energia potencial elástica. Vou fazer o desenho aqui para a gente entender melhor. Eu tenho aqui um sistema. Tanto faz você esticar como você comprimir a mola, tá? Digamos que ela esteja comprimida aqui. E aqui está o corpo. Essa mola tem uma constante, lembrem-se que a constante elástica da mola nós chamamos de K. O corpo está na posição A, e aí, quando você vai soltá-lo, ele vem aqui para essa posição, que seria a posição de equilíbrio, posição B. Quando ele não está comprimido, ou quando ele não está distendido, a posição de equilíbrio é essa posição B que ele está aqui. Bem, a energia potencial elástica, que eu vou chamar de EE, acumulada aqui na posição A, é dado por meio de K vezes X ao quadrado. Está aí a outra fórmula de energia, só que agora potencial elástica. Está aí a formulazinha.
kx ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que meio de kx ao quadrado, tá? Onde k é a constante elástica da mola, medida em Newton por metro, e x é a deformação elástica da mola medida em metros. Recapitulando, energia, ela tem a energia cinética, que é a energia do movimento, que nos dá, em função da velocidade, meio de mv quadrado sobre 2, ou mv quadrado sobre 2, energia cinética, ainda está aqui, ó. E temos a energia potencial, a potencial gravitacional, que se deve ao campo gravitacional terrestre, que é dada por mgh, está aqui ela, onde m é a massa, g é a gravidade e h é a altura ou a distância na vertical que está em relação ao referencial que você adotou, e tem a energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica é uma energia que está acumulada naquele sistema e depende da constante da mola, se for um sistema massa-mola, e também da deformação, meio de kx ao quadrado. Mas quando você soma essas energias todas, você tem o que a gente chama de energia mecânica, que eu vou escrever aqui, ó. O apagador aqui já está nas últimas. Tudo isso está aí no seu material, tá? Eu só estou fazendo questão de colocar aqui na lousa para vocês, para que a gente visualize melhor, para que a gente vá gravando essas equações. Não se preocupe com esse monte de fórmula. Eu acho que já na próxima aula nós vamos já dar a parte de gravitação universal e já vamos entrar nos exercícios. Como é que nós aplicamos isso, tá? Então, energia mecânica. Tá acabando a tinta também aqui, ó. Energia mecânica. Eu vou chamar de EM. A energia mecânica nada mais é que a soma da energia cinética mais a energia potencial, tanto elástica quanto a energia potencial gravitacional. Quando você soma essas energias, você tem o que nós chamamos de energia mecânica. Eu vou ver se pega aqui algum desses coisas que eu preciso fazer um desenho aqui para vocês. Princípio da conservação da energia. Existem alguns sistemas em que a energia se conserva, ou seja, é um sistema em que a energia dentro dele vai ser constante. Ela não vai se alterar, ela vai se transformar de uma forma em outra. Mas quando você soma elas todas, o sistema ele é conservativo ou não dissipativo, a energia não se dissipa. Claro que na prática, na vida normal, isso não existe, mas nós estamos falando em condições ideais, porque nós já falamos que qualquer máquina tem perda, o rendimento dela nunca é 100%, ou seja, parte da potência desenvolvida se perde, é chamada potência dissipada, ou seja, quando tem potência dissipada, você tem energia dissipada, na verdade. Então, e normalmente essa energia dissipada vem na forma de calor. Mas nos sistemas conservativos, e na maioria desses sistemas que nós vamos adotar serão sistemas conservativos, a energia mecânica total, ela é constante. Vou tentar fazer um desenho aqui. Não tem outro coisa desse aí, não? Se tiver, porque tá... Quem aqui já andou numa montanha-russa? Você já andou numa montanha-russa?
Escreva aí uma mensagem para a gente, diga se você já foi em alguma montanha-russa, como é que foi a sensação. Você já viu que na montanha-russa, aqueles coisas que você vai lá, não tem motor. Não tem, a gente pensa, né? Não tem motor. Ele solta lá de cima e você dá aquele giro, aquele loop, vai lá, volta, mas não tem motor. Na verdade, ali, claro que não é um sistema completamente conservativo, existe uma perda ali, mas a perda eles já dão um desconto. Na montanha-russa ela funciona exatamente dessa forma. Então imagine que tem aqui, claro que isso aqui não é uma montanha-russa, tá? Eu tenho aqui um corpo, uma posição A, tá? Essa posição A está a uma altura HA. Em relação aqui à minha superfície, que é onde eu vou adotar, em que aqui embaixo a minha energia potencial vale zero. Aqui no ponto A, eu vou dizer que esse corpo está com uma velocidade VA. Vou pegar um outro ponto B, esse mesmo corpo, ele vem descendo aí. É o mesmo corpo, tá? Só que agora ele já desceu e chegou aqui na posição B. Quando chega na posição B, ele já está a uma altura diferente, que eu vou chamar de HB. E já tem uma outra velocidade, VB. Então, neste caso, variou a velocidade e variou a altura. Se varia a velocidade, eu já sei que vai variar a energia cinética, porque a energia cinética é meio de mv², mv² sobre 2. Se muda a velocidade, muda a energia cinética. A altura que eu medi em relação ao referencial que eu adotei também mudou. Foi de HA para HB. Então, a energia potencial gravitacional também mudou. Mudou a energia cinética, variou a energia potencial gravitacional, mas tem uma coisa que se conserva. Aí entra o princípio da conservação da energia mecânica. Nos sistemas conservativos, a energia mecânica se conserva. Ou seja, a somatória da energia cinética mais a energia potencial, quando tem elástica, porque neste caso aqui não tem a elástica, que aqui não tem sistema mola. Você esquece essa última aqui, por isso que ficou só a energia cinética mais potencial. Mas a soma delas permanece a mesma. Então eu posso dizer que a energia mecânica em A é exatamente igual à energia mecânica em B. Essas energias são as mesmas. Mas como, Jorge, que é a mesma? Lá em cima a velocidade, digamos que a velocidade lá em cima seja zero. Se a velocidade lá em cima no ponto A for zero, significa que a energia cinética lá em cima é zero. Aqui eu já sei que ela vai ter velocidade, que ela vem descendo, à medida que desce a velocidade aumenta. Mas a velocidade aumenta, no entanto, a altura diminui. Ou seja, a minha energia cinética aumenta, mas a minha energia potencial gravitacional diminui. E quando eu somo as duas, vai dar sempre o mesmo valor. Esse é o princípio da conservação da energia mecânica. Tá? A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Diz assim, ó. Já? Agora. Obrigado. Princípio da conservação da energia. Grande professor Márcio. O princípio da conservação da energia diz assim: a energia mecânica é sempre conservada, sempre a mesma em todos os pontos do sistema, tá bem? Quando você soma a energia cinética mais a energia potencial, o valor dá sempre o mesmo, apesar de que eles variam entre si. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Aí tem aí uns desenhos aí para você olhar, como é que essas coisas funcionam, tá? Aqui, ó, por exemplo, ele diz que a energia mecânica é sempre conservada, sempre a mesma em todos os pontos do sistema, mas nem sempre o corpo possui as duas formas de energia. Isso aqui é importante, ó.
Nem sempre o corpo possui as duas formas de energia. Em cada ponto, importante é que esse valor é constante em todo o sistema. Quando esse corpo chegar aqui embaixo, olha, bem aqui, digamos que aqui eu tenho um ponto C, bem aqui, a altura é zero. Se a altura é zero, então não tem mais energia potencial. mgh. Se o H é zero, energia potencial, ou seja, toda a energia mecânica se transformou em energia cinética. Eu vou dar um exemplo agora. Ó, vamos pegar de novo aqui esse pincel. Está aqui. Todo mundo está vendo aí, né? Ele está a uma altura de 1,5 m do chão. Aqui onde eu estou segurando ele. A velocidade dele aqui em relação ao chão é zero. Se a velocidade dele é zero, então a energia cinética dele aqui nessa posição que eu estou segurando é zero. E a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura que ele está do chão, mgh. Então toda a energia mecânica dele aqui nessa posição que eu estou segurando é igual à energia potencial gravitacional, mgh. Aqui a energia cinética é zero. Mas se eu soltar, o que acontece com a velocidade? Nós já estudamos queda livre, lá em cinemática. Aproveitem e façam uma revisãozinha lá. Vão lá no como é que chama lá onde está o material? Classroom, já tinha esquecido. Não dá para transformar para português isso, não? Na sala de aula, Classroom, para quem não sabe, a sala. Agora o pessoal acha mais bonito falar em inglês. Então pronto, Classroom. Vá lá no Classroom que tem lá a aula sobre queda livre. Se eu soltar isso daqui, ó, tá ali, Classroom. Se eu soltar, o que acontece com a velocidade? Ela começa aqui do zero, a queda livre. A velocidade vai aumentando. À medida que ele vai descendo, a velocidade vai aumentando, até que ela vai, quando chegar lá embaixo, ela está na sua velocidade máxima. E quando ela chegar lá embaixo, a altura zero, aí não tem mais energia potencial. Toda a energia potencial gravitacional que ela tinha, quando chega lá embaixo, transforma-se em energia cinética. A energia potencial transformando-se em energia cinética. Mas quando você soma qualquer posição que você somar, a cinética mais a potencial aqui, vai dar sempre o mesmo valor. Se mantém constante, o sistema conservativo, tá bom? Esse é o dado importante para a gente resolver os exercícios que vão aparecer aí. Lembrando, aqui ó, que a energia mecânica é igual à energia mecânica em A igual à energia mecânica em B, mas que a energia mecânica, eu vou escrever isso aqui para você, apesar de estar aí, ó. A energia mecânica em A, pegada aqui, ó, é a energia cinética em A mais a energia potencial em A, que é igual. Energia mecânica em B é a energia cinética em B mais a energia potencial em B. Só que a energia cinética é meio de m vezes a velocidade em A ao quadrado, mais energia potencial em A é m vezes g vezes h na posição A. Energia cinética em B é meio de m vezes v na posição B ao quadrado, mais energia potencial em B, que é mg vezes hb. Desta relação aqui, parece uma fórmula grande, mas não é, porque na verdade a gente já conhece o que é energia cinética, o que é energia potencial, que quando você tem o H zero, a energia mecânica é zero, a energia potencial gravitacional é zero. Quando a velocidade for zero, a energia cinética também é zero. Mas essa relação aqui é a que a gente utiliza, e é aí que eles calculam para saber que você não vai, quando você descer lá da montanha-russa. Alguém respondeu aí se já andou de montanha-russa? Você já andou de montanha-russa?
toboágua, tobogã, essas coisas todas? Já? Imagina o Danilo descendo. Imagina o Danilo, que pesa uns 200 quilos, descendo numa montanha russa. Pode parecer até que indiferente dele sair com 200 quilos, ou o Lucas, Lucas está esbelto, com os seus 50 quilos, não vai fazer diferença, porque a energia potencial, a energia mecânica vai se conservar. É o sistemas conservativos. O Micael Fernando mandou dizer que a sensação de ir em uma montanha russa é pura adrenalina, é mesmo. Eu já fui numa, Micael, que tinha uns 8 loop. Loop é aquele giro que dá assim, ó. E a gente ainda vai com a perna pendurada. Enfim, mas é um negócio interessante. Vou apagar aqui agora, olha. Trouxeram um negócio de um pano agora sim. Agora a coisa funcionou. Ó. Obrigado aí, Bruno. Não esqueçam disso, tá? Princípio da conservação da energia. A energia mecânica é sempre conservada, sempre a mesma em todos os pontos do sistema. E isso só vale quando o sistema não for dissipativo. Na prática, sempre tem perda, tem a resistência do ar. Se for na montanha-russa, tem o atrito no trilho. Isso tudo conta. Mas a gente está vendo aqui uma condição ideal, que não tem resistência do ar, não tem atrito e a coisa vem bonitinha de lá, tá? E agora, quantidade de movimento. Quantidade de movimento, isso aqui é outra coisa. Nossa primeira aula, lá atrás, eu me referi à quantidade de movimento. Eu falei sobre essa quantidade de movimento. Pessoal, há 16 anos atrás, vocês não tinham nem nascido ainda. Eu dei uma aula sobre energia lá na Cachoeira de Santo Antônio, lá no Jari. Pessoal do Jari, nós temos alunos lá no Jari, temos uns 100 e poucos alunos no Jari, não é isso? Pessoal do Jari, meu abraço para o Jari. Eu vou colocar na nossa plataforma aí, no nosso Classroom, a aula que eu dei lá embaixo da Cachoeira de Santo Antônio sobre energia. Viu? Cadê a Bia? Diz para a Bia aí, para ela colocar lá, tem lá aquele videozinho lá da Cachoeira de Santo Antônio. Coloca aí para o pessoal, que lá eu falei mais ou menos dessas transformações de energia, tá? Como é que ela se dá, essa transformação de energia cinética em energia gravitacional, potencial gravitacional. Quantidade de movimento. É uma outra grandeza também importante para nós, que nós vamos chamar de Q, tá? Q de quantidade de movimento. A quantidade de movimento ela já é uma grandeza que relaciona a massa do corpo e a velocidade com que esse corpo está. Então, é uma grandeza vetorial que expressa termos dependentes da velocidade e massa de um corpo se deslocando. Massa e velocidade, tá? Essa quantidade de movimento, que nós chamamos de Q, é o produto da massa, que é uma grandeza escalar, vezes a velocidade do corpo. M vezes V. Massa vezes velocidade, tá? Q é a quantidade de movimento medida em quilograma vezes metro por segundo e V é a velocidade medida em metro por segundo e a massa medida em quilograma, tá? A quantidade de movimento em um corpo, ela varia, porque ela depende da velocidade. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Por que a gente está colocando aqui? Porque existe uma relação, existe um princípio entre esses dois, tá? Então, a variação da quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Você está dizendo assim, mas Jorge, tu vem e enche a gente dessas fórmulas. Não se preocupem com as fórmulas.
Nós precisamos conhecer os conceitos, porque os conceitos dessas grandezas são conceitos matemáticos, então a gente precisa descrevê-los matematicamente. Mas a gente vai entender nos problemas como é que nós utilizamos isso, tá? E por fim, encerrando a nossa aula de hoje, impulso. Impulso. É mais uma grandeza que a gente também precisa conhecer, tá? Esse impulso que eu vou chamar de I maiúsculo. O impulso é mais ou menos assim. Esse impulso a gente está acostumado. O seu amigo vem numa bicicleta. Aí ele já está nas últimas lá. E você está lá bem parado na frente da sua casa. Ele diz assim, mas ele é tão amigo, você dá um empurrãozinho aí. Aí você sai atrás, empurrando, ele já está nas últimas. Você aplicou uma força. Essa força que você aplicou naquele corpo está provocando um impulso. Então, o impulso é exatamente a relação, inclusive eu quero que vocês corrijam aí no seu material, tá? A fórmula está errada no material. O impulso vai ser a força vezes o intervalo de tempo que se levou aplicando essa força, tá? Aí no material tá menos, não é menos, é vezes, tá? Corrijam, por favor. Bem aqui, eu vou colocar bem aqui, esse menos aqui tá errado. Houve um erro aqui é vezes, tá? É força vezes o intervalo de tempo. Então, você diz assim, você vai na bicicleta, pede para o seu amigo, dá um empurrãozinho aí, de quanto tempo? 1 minuto. Aí você vai 1 minuto aplicando uma força, é um impulso. Mas se você diz, não, 5 minutos empurrando, aí você leva lá 5 minutos empurrando, aí já é um outro impulso. Impulso é a força vezes o tempo que se levou aplicando aquela força naquele corpo, tá? F vezes ΔT. Esse impulso vai ser medido em Newton vezes segundo. E o que é mais importante disso tudo aqui, para finalizar agora mesmo, é o teorema do impulso, que é isso que nos interessa. Esse teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso aqui é que nós vamos utilizar. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembrando que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, quando você aplicou aquela força num determinado tempo, você está fornecendo energia, consequentemente, você está fornecendo energia cinética para o sistema, a velocidade aumenta. Então, a quantidade de movimento dele, que é o produto da massa vezes a velocidade, também aumenta. Então, massa vezes velocidade, quantidade de movimento. E o teorema do impulso nos diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá bem, pessoal? Ora, só falta já uma última parte dentro da dinâmica, que é a gravitação universal. Nós vamos ver também na aula que vem, mas na aula que vem nós já vamos começar a resolver os exercícios. Eu vou trazer aí pelo menos uns 100 exercícios para nós fazermos. Eu faço uma parte aqui, você faz outra parte lá, tá bem? Valeu, um abraço e vamos lá, pessoal. Já estamos em agosto, é hora já de botar quente. Diga lá para aquele seu amigo que está inscrito aqui e que ainda não veio para a aula, ainda não começou a assistir aí as nossas aulas. Está na hora, o Enem está próximo. Já está marcado aí, já está próximo também as provas do concurso, tá bem? E olha, nós vamos já pedir aqui para a nossa equipe, vai ligar para você, para todo mundo, nós vamos ligar, nós já temos mais de 7 mil, quantos alunos nós temos inscritos aí? Você tem aí mais de 7 mil, né? Até no último final de semana, nós tínhamos 7 mil, quase 7.100 alunos inscritos em todo o estado do Amapá e em pelo menos 15 estados da federação. Tem gente inscrita aqui e nós vamos ligar para todo mundo. Vamos querer saber de você, como é que está, se tem alguém que não recebeu a confirmação da matrícula, como é que você utiliza, você está tendo acesso ao material, o que você está achando das aulas, porque também nós já estamos nos preparando para a aula presencial. Porque eu aqui com a nossa equipe de professores quer conhecer você pessoalmente. Nós queremos lhe dar um abraço, nós queremos fazer uma aula show para você presencial. Para isso a gente precisa
que você esteja acompanhando aqui conosco. Então ligue para o seu amigo que ainda não está assistindo às aulas, nós vamos ligar para você e vamos ligar para todo mundo. Valeu, um abraço e até a próxima.